Boa noite a todos. Boa noite a quem nos assiste pelas redes sociais. Boa noite também à espiritualidade desencarnada que está conosco neste momento. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui nesta casa de luz, nessa casa que nos acolhe, para aprender um pouco mais os ensinamentos de Jesus e agradecer por tudo que temos. Agradecer pela nossa vida, agradecer porque estamos iniciando mais um mês em nossas vidas, com saúde, com disposição, com alegria, estamos aqui. Muito obrigado, Senhor, por nos proporcionar estes momentos. Nos cuide sempre, nos ajude a seguir a nossa jornada com a Tua companhia, Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. O tema de hoje, fenômenos psíquicos no Evangelho, vai ser explanado pela nossa colega, trabalhadora da casa, a Sandra S. Vamos vibrar para que ela possa transmitir tudo o que preparou com muito carinho e que a gente possa compreender e botar em prática. Sandra, bem-vinda. Boa noite, queridos irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma live doutrinária, uma exploração doutrinária dessa noite. Nós agradecemos também a companhia de vocês que nos assistem pelas plataformas digitais e aos irmãos desencarnados que também se fazem presentes aqui. Agradecemos por estarmos aqui nessa oportunidade falando sobre como aconteceram esses fenômenos, né, no tempo antigo, que aquele povo chamava de maravilhoso ou sobrenatural. Será que isso é uma verdade? Após o evento do Espiritismo, a gente sabe que com a codificação, novas leis se fizeram necessárias para a nossa evolução, que é contínua, que é infinita e que vai muito além no tempo. Então, na nossa explanação doutrinária para essa noite, nós vamos explicar os fenômenos psíquicos à luz do Evangelho e esclarecer que eles se referem a eventos extraordinários realizados por Jesus e seus apóstolos, como eram as curas, a clarividência e as materializações que foram feitas, a época em que ele esteve aqui conosco no nosso planeta. Estimados irmãos, então, quando analisamos à luz do Espiritismo, esses eventos não são considerados milagres sobrenaturais e que anulam as leis naturais, mas sim manifestações da alma e do uso de fluidos espirituais. A doutrina espírita vem nos explicar o que cada ciência fez no início de seu surgimento, que são a revelação de novas leis e a consequência sobre os fenômenos compreendidos no domínio dessas próprias leis. Pois o Espiritismo, ele considera que esses fenômenos estão conectados
a existência dos espíritos e a intervenção deles no mundo material, sendo que, por faltar o conhecimento das leis divinas, os povos antigos classificaram esses fenômenos como sobrenaturais. Do mesmo modo que a física, a química, a astronomia e a geologia revelaram as leis do mundo, ele revela outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual, sendo que essas leis bem compreendidas são as leis que regem as ciências e que se tornam as simples leis da natureza. E assim, queridos irmãos, o Espiritismo nos permite a explicação de certas ordens de fenômenos incompreendidos até o presente momento, pois ele destrói o que ainda restava no domínio do maravilhoso. Portanto, esse é um dos resultados do desenvolvimento da nossa ciência espírita, que pesquisa a causa de certos fenômenos. E com isso, ela acaba sobre muitos mistérios, levantando o véu de acordo com nossa capacidade de entendimento, pois sabemos que a natureza e tudo no universo acontece com amor, respeito e cuidado do nosso Criador, que é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, questão número 1 do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Meus caros irmãos, então o Espiritismo, ele tira essa ilusão do caráter sobrenatural dos fenômenos psíquicos, explicando-os de forma simples e consistente. Sendo assim, o Espiritismo, ele não produz milagres nem prodígios de qualquer natureza, pois existe uma explicação lógica e racional para a manifestação dos fenômenos psíquicos. Podemos dizer que a intervenção de inteligências ocultas nos fenômenos espíritas não os torna mais milagrosos do que os outros fenômenos devido a agentes invisíveis, porque esses seres ocultos que povoam os espaços são uma das forças da natureza, cuja ação é incessante sobre o mundo material, tanto quanto o mundo moral. Esclarecendo-nos sobre essa força, ele comprova a revelação de coisas inexplicadas e inexplicáveis por qualquer outro meio. E por isso que naquele tempo, daquele povo muito sem condições de desenvolvimento da sua inteligência, eles passaram a chamar por prodígios naquele tempo passado. Do mesmo modo que a ciência que explica que o magnetismo revela uma lei desconhecida, ou pelo menos mal compreendida, ou melhor dizendo ainda, conheciam-se os efeitos, porque em todos os tempos sempre se produziram esses fenômenos, porém não se conhecia a lei, e foi esse desconhecimento que gerou a superstição naqueles povos antigos. Então, a partir do Espiritismo, a partir da ciência, quando a humanidade teve o acesso às leis
que regem a vida em todo o universo, desapareceram o maravilhoso e os fenômenos começaram a entrar na ordem das coisas naturais. A doutrina espírita codificada por Allan Kardec nos traz a distinção entre fenômeno anímico e fenômeno mediúnico, que são fundamentais para compreendermos a origem das comunicações e dessas manifestações invisíveis. A diferença crucial, meus irmãos, está em quem é o autor, ou seja, o próprio espírito do médium encarnado, que trata-se de uma alma atuando em um estado de liberdade temporária, ou então de um espírito desencarnado, externo, que é uma entidade autônoma, alguém que já faleceu e deixou o corpo físico definitivamente, e hoje habita o plano espiritual. Allan Kardec, no seu livro Em Obras Póstumas, primeira parte, página 140, nos ensina que a possibilidade da maioria dos fatos que o Evangelho cita como operados por Jesus se acha hoje completamente demonstrada pelo magnetismo e pelo espiritismo, como fenômenos naturais. Conforme os estudos sistematizados sobre o Evangelho, propostos pela doutrina espírita, quase a totalidade desses prodígios descritos no Novo Testamento enquadra-se na categoria de fenômenos anímicos ou mediúnicos. Chamamos de fenômeno anímico ou animismo, cujo termo vem do latim anima, que significa alma, e trata-se da manifestação da própria alma do médium. No Espiritismo, entende-se que a alma não fica completamente presa ao espírito, ao corpo físico. O espírito pode entrar num estado de emancipação através do sono, no transe ou no êxtase, e passa a agir de forma independente. Na origem do fenômeno anímico, o próprio espírito do médium se manifesta quando ele tem acesso às suas próprias memórias de vida passadas, seus conhecimentos latentes, ou então se projeta no espaço para ver e ouvir coisas que o seu corpo físico não alcançaria. E assim, podemos dizer que os fenômenos psíquicos intermediados por Jesus, em razão da grandeza do seu espírito, são por demais complexos para supô-los como de natureza mediúnica. É difícil imaginar que Jesus tenha agido como médium de outro espírito. Antes de tudo, precisamos compreender que Jesus não foi um filósofo e nem poderá ser classificado entre os valores propriamente humanos, tendo em conta os valores divinos de sua hierarquia espiritual, na direção das coletividades terrícolas. Ele era enviado de Deus. Jesus foi a representação do Pai junto ao rebanho dos filhos transviados do seu amor e da sua sabedoria, cuja tutela lhe foi confiada nas ordenações sagradas da vida no infinito. Jesus é o nosso diretor, coordenador espiritual do nosso planeta. E seu coração não desdenhou a permanência direta entre os tutelados, miseráveis e ignorantes.
que somos. Os fatos relatados no Evangelho nada tiveram de milagroso, no sentido teológico do termo, pois estavam fundamentados nas faculdades e nos atributos excepcionais do seu espírito. É importante entendermos que Jesus, como homem, tinha a organização dos seres carnais, porém, como espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual do que da vida corporal, e cujas fraquezas não eram do pensamento, e que as curas, as possessões, as materializações, as obsessões que formam a quase totalidade dos milagres do Evangelho pertencem àquela categoria de fenômenos. Então, estimados irmãos, sabemos que tais efeitos resultam de especiais aptidões e disposições psicológicas que são produzidos em todos os tempos e no seio de todos os povos, e que foram considerados sobrenaturais pela mesma razão que todos aqueles cuja causa não percebiam ou não entendiam. Citamos agora alguns fenômenos psíquicos provocados por Jesus. Fenômeno de dupla vista ou clarividência. Esse fenômeno ele pode ser atestado a título de exemplo nas seguintes citações evangélicas. No Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 2, Jesus fala aos seus discípulos: "Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho. Com ela, despreendei-a e trazei-os." Também em Mateus, no capítulo 26, versículo 20 e 21, "E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12, e enquanto ele comia, disse: Em verdade vos digo que um de vós me há de trair." Outra passagem nós encontramos em Lucas, capítulo 5, versículos 4 e 6. "E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mas, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas por que mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes que acabava se rompendo pelo peso. Sabemos que o conhecimento que Allan Kardec nos traz em suas diversas obras nos esclarecem de que nada apresentam de surpreendente esses fatos, desde que se conheça o poder da dupla vista e a causa, muito natural dessa faculdade. Jesus a possuía em grau elevado e pode dizer-se que ela constituía o seu estado normal, conforme atesta grande número dos atos de sua vida, os quais hoje temos a explicá-los pelos fenômenos magnéticos e o espiritismo. A pesca qualificada de miraculosa igualmente se explica pela dupla vista, pois Jesus não produziu espontaneamente peixes onde não os havia. Ele viu com a vista da alma, como poderia fazer um vigilante atento, o lugar onde se achavam os peixes, e disse com segurança aos pescadores que lançassem ali as suas redes. Queridos irmãos, nesse fenômeno de dupla vista ou clarividência, o médium vê coisas distantes
ou invisíveis, através de sua própria capacidade espiritual, sem que um espírito externo lhe precise soprar a informação. Nesse contexto, esse fenômeno mostra a percepção de realidades que vão além dos 5 sentidos físicos. E no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi publicado por Allan Kardec em 1864, nos traz como foco principal a moral cristã e os ensinamentos sobre a ótica espírita. Já o Livro dos Espíritos vem fundamentar as bases filosóficas, morais e científicas da doutrina espírita. E o Livro dos Médiuns tem como objetivo principal os assuntos sobre os fenômenos mediúnicos. Fica, então, a nossa dica para aqueles irmãos que desejam se aprofundar nos ensinamentos da ciência espírita, essa bibliografia. No entanto, as obras de Kardec, elas abordam, explicam e contextualizam diversos fenômenos psíquicos e mediúnicos, citados nos evangelhos bíblicos, despindo-os do caráter sobrenatural ou milagroso e reinterpretando-os como leis naturais da alma. Abordamos agora os fenômenos de cura, os milagres de Jesus. Caros irmãos, os fenômenos psíquicos realizados por Jesus e por seus apóstolos, seus discípulos, eram tidos como milagres ou de ordem sobrenatural. A doutrina espírita, como já falamos, veio nos esclarecer quanto à origem e à forma da manifestação desses fenômenos, provando a possibilidade deles. O fenômeno mediúnico ou mediunidade, cujo termo vem de médium, que significa meio ou intermediário, entre os planos físicos e o espiritual. Aqui, nessa condição, o indivíduo serve puramente como um canal de comunicação entre esses dois mundos. O processo ocorre quando o médium capta a influência, o pensamento ou a energia do espírito e traduz isso para o nosso plano físico, seja por meio da escrita, da fala ou de efeitos físicos. Jesus utilizava o seu magnetismo espiritual puro. Sendo um espírito de altíssima evolução, sua atmosfera fluídica tinha um imenso poder regenerador. Ao combinar o seu próprio fluido vital superior com a fé, que funciona como um elemento receptivo psíquico do paciente, ele conseguia modificar instantaneamente o perispírito, que é o corpo fluídico da alma do enfermo. Como nós temos pouco tempo, a doutrina espírita explica muito bem as 3 partes principais do homem, que formam o homem. O corpo, que é essa vestimenta grosseira que nós temos, o perispírito, que faz a ligação com o espírito. Então, 3 partes. Mas, como nós temos um tempo limitado, nós temos que seguir à frente. Por isso, a recomendação da leitura, que é magnífica, de Allan Kardec. Então, ele acabava instantaneamente curando esse corpo fluídico da alma desse enfermo, que refletia-se na cura do corpo físico. Então, de todos os fatos que dão testemunho do poder de Jesus, os mais numerosos são onde não há de se contestar, que são as curas. Queria ele provar dessa forma, dessa maneira, que o verdadeiro poder é o daquele que faz o bem.
e que o seu objetivo era ser útil e não satisfazer a curiosidade dos indiferentes, por meio de coisas extraordinárias. Aliviando os sofrimentos, aprendia para si aquelas criaturas pelo coração e fazia seguidores mais numerosos e sinceros do que se apenas os maravilhasse com espetáculos para os seus olhos. Nos fenômenos de aparições e materializações, também conhecidos como fenômenos de efeitos físicos, episódios como a transfiguração no Monte Tabor, onde Jesus conversa com os espíritos materializados de Moisés e de Elias, e as aparições do próprio Jesus após a crucificação, são totalmente explicadas por leis psicossomáticas. E como reflexão final, meus queridos irmãos, consideramos que os fatos extraordinários da vida de Jesus marcaram a sua passagem entre nós nesse plano. Entretanto, esses não foram seus maiores feitos. O maior milagre que o Mestre operou, o que verdadeiramente atesta a sua superioridade, foi a revolução que seus ensinos produziram no mundo, malgrado a escassez dos seus meios de ação. Com efeito, Jesus, obscuro, pobre, nascido na mais humilde condição, no seio de um povo pequenino, quase ignorado e sem preponderância política, artística ou literária. Apenas durante 3 anos ele prega a sua doutrina. Tinha contra si tudo o que causa o fracasso das obras dos homens. Razão porque dizemos que o triunfo alcançado pela sua doutrina foi o maior dos seus milagres. E ao mesmo tempo que prova ser divina a sua missão. Se em vez de princípios sociais e regeneradores, fundados sobre o futuro espiritual do homem, ele apenas houvesse legado às futuras gerações alguns fatos maravilhosos, talvez hoje mal conhecessem seu nome. Já se passou muito tempo e a doce mensagem de Jesus continua ecoando em nós, nos convidando a assumir o protagonismo de nossas existências, colocando na prática tudo o que ele nos ensinou através da luz do seu Evangelho. E esse protagonismo nos questiona o que estamos fazendo com o nosso tempo nessa encarnação. Será que estamos cuidando da nossa vida espiritual ou valorizamos mais o lado material? O Mestre nos trouxe valores imortais na luz do seu Evangelho bendito. Aprender a perdoar, sermos caridosos, pacientes, respeitar o semelhante, tratar os outros como gostaríamos de ser tratados, com gentileza e amor. Sabemos, caros irmãos, que carecemos de transformações, de trabalhar em prol da nossa reforma íntima, pois se queremos um mundo justo e fraterno, comecemos hoje por nós mesmos, a sintonizar e a nos conectar com o divino, pois a aurora dos novos tempos estão chegando. Que assim seja. Muito obrigada a todos. Muita paz, amor e luz. Muito obrigada, Sandra.
e o que tiramos, a grandiosidade do nosso Mestre, com simplicidade, com humildade. Quem sabe um dia nós consigamos pensar nisso. Nós vamos fazer agora a segunda parte do nosso período. Vamos lembrar de todos aqueles que nos são queridos, que estão com alguma necessidade, sejam eles encarnados ou desencarnados. Vamos pensar neles, enviar nossas boas energias e pedir para que o Mestre Jesus consiga abraçar a todos, acalentando, dando a eles o conforto necessário. Agora vamos fazer o nosso passe de forma coletiva. Convido a todos a fechar os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus e a espiritualidade benfeitora que se faz aqui presente. Neste momento, eles estão nos dando assistência, com fluidos de amor, de paz, de harmonia, estão nos dando o amparo necessário para que possamos sair daqui fortalecidos, para seguir com fé e enfrentar os nossos desafios. Agradecendo o trabalho da espiritualidade, nós rezamos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todos os lugares. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações e livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Nós agradecemos a presença de todos e convidamos para próximo sábado, estamos novamente aqui, 19 horas. Amanhã também, quem pode, temos o Evangelho híbrido aqui na casa, também 19 horas. Mas antes de sairmos, eu quero deixar uma mensagenzinha. Recebi naqueles bons dias um bem-vindo a agosto. Bem-vindo a agosto com gosto de lutar, com gosto de superar, com gosto de vencer, com gosto de perdoar, com gosto de amar, com gosto de surpreender, com gosto de confiar, gosto de agradecer. Vem com gosto ao nosso gosto, ao gosto de Deus. Uma boa noite a todos e vamos em paz.